Vamos lá, pessoal. Nossa, tô vendo aqui, meu cachorro já pulou na minha cama lá. Já fez a questão do comportamento, olha aí. Eu infelizmente nesse vídeo era o que eu não queria gravar. Mas já que eu fiz a série de profissionalismo, então eu vou falar algumas coisas. Não vou citar os locais, não vou citar cidades nem nada. Vou deixar tudo isso como um exemplo, porque agora a situação vai ficar meio que importante, tá? Só plugar aqui, qualquer coisa, se o celular, questão de bateria, e eu vou desligar aqui o Wi-Fi dele. É o seguinte, através de alguns estudos, desculpem aqui o meu jeito aqui, pronto, através de alguns estudos da humanidade aí, e na questão psicológica, etc., o ser humano, ele tem um comportamento e uma capacidade de aprendizado que vem desde a sua infância. Então, até 6 anos de idade é criado o seu caráter, tá? A média psicológica é essa daí. Se eu tiver alguma interrupção aqui, aproveitar que o pessoal saiu aqui em casa, então de repente se voltar, eu dei uma pausa, fechar a porta, tá bom? Então é o seguinte, quem vai influenciar você logo de início é quem te criou, tá? Quem vai estar do teu lado lá. Pai, a mãe, vô, tio, tia, sei lá, onde você estiver, enfim, se você não teve a graça, mas teve a condição, se é que eu posso dizer assim, de estar vivendo com mais pessoas nessas idades iniciais da sua vida, enfim. Depois você teve uma chance, sei lá. Fora isso, quem vai te influenciar é o seu meio, tá? Quando a gente fala que é o seu meio, é ao seu redor, ali onde você mora, quem você vive, quem você acompanha, quem você anda e por aí vai. E a nossa mente é completamente influenciável, tudo vira um hábito a partir da repetição, tá bom? Então esse ponto é muito importante aí. Então é o seguinte, existe a pessoa, vou ser bem direto, tá? Existe a pessoa que cresceu com tudo do bom ou do melhor, não questão de matéria, mas a questão da criação. E existe aquela que literalmente levou um monte de tapa na cabeça. Pronto, tá? Sendo mais ao pé da letra aí. As duas podem desenvolver um ego, seja ele positivo, seja ele negativo. Tá? E essas atitudes podem ser prejudiciais futuramente. Você pode ser um tremendo de um empresário, você pode ser um filósofo, um pastor ou sei lá o que. E você pode ser um cara com o ego lá em cima e ao invés de ajudar, você pode achar que o mundo tem que ser do seu jeito e você vai mais prejudicar do que colaborar, tá bom? Por mais que existam algumas razões empresariais, por exemplo, às vezes quem você mantém dentro de um negócio ou não e tudo mais. E você pode ter uma revolta de repente naquilo que você viveu, se você sofreu algum trauma, se você literalmente levou um tapa na cabeça como moleque. Ou você foi mimadinho demais e aí você acha que é o dono do mundo e tudo mais. Então eu vou dar um exemplo aqui. Já comentei em outros vídeos. Eu convivi com um garoto, por exemplo, num curso de nutrição que eu fiz, tá? O pessoal vai saber quem é. Medido hoje a modinha, porque tinha, sei lá, 20 anos, 18 anos, uma coisa assim. Então tá lá, 2 argolinhas, 2 brinquinhos e tal, se achando cara. A moda, né? Eu fiz jiu-jitsu também, lutei, não sei o que. Aí eu fui pegar um hand grip, por exemplo, pra ele, que é isso aqui, ó, de ficar apertando. E foi segurar assim pra fazer exercício assim. Ai, minha mãozinha, não sei o que. Então assim, é um daqueles que falam demais, criado a leite de pera, como a gente fala. E na hora H, não é nada. Por que eu tô pegando o exemplo do cidadão? Porque a índole, não me interessa se ele foi criado bem e teve berço e era concursado já de um outro pedaço, estava fazendo curso porque estava perdido na vida, não sabia o que fazer, mudando de área de computador. Eu acho a área
da nutrição, enfim. Eu sempre gostei por parte esportiva, etc. Penso em fazer ainda a faculdade ou a gastronomia disso aí, sei lá, né, nesses quesitos. E aí, o tipo do cidadão era um cidadão que realmente fazia um negócio chamado artimanha. Porque na cabeça do moleque, mesmo sendo novo, achando que para ele ser popular, ele tinha que agir de má fé, tinha que agir de falar mal dos outros e tudo mais. Então, assim, isso ele agia assim, de fazer a sua caminha, de estudar quem eram as pessoas para chegar lá e tal, com quem que eu vou me envolver para minha turminha, e depois ele ficava na moralzinha quietinho para dizer que era bonzinho. E era um bom aluno, tinha bastante inteligência até. Só que o que acontece? Esse tipo de atitude na vida pessoal e na vida profissional depois arrumava confusão, né? Era o tipo de cidadão. Eu tô falando com vocês e tô gravando mais 2 vídeos aqui, tá? Então vou até salvar um aqui. Era o tipo de cidadão que, para ele achar dentro da mente dele, da sua popularidade, ele tinha que falar mal dos outros. E isso ele me comentou. Ele comentou de que não, porque eu sou competitivo e se alguém tipo pegar no meu pé, falar alguma coisa, eu não paro também, eu vou até o fim, não sei o que. Pra mim, tá? É a minha conclusão de que foi o que a gente brinca do criado ao leite de pera, que teve tudo. Só que na mente dele, ele acha que saindo dentro da casa dele, ele pode fazer o que ele quiser com quem ele quiser, e já com 20 anos de idade. Então o que é o problema? Tipo, foi querer parar pra pegar uma pessoa como eu e tomou-lhe um esculacho. E depois eu vi que ficou deturpando a minha imagem e tal, não sei o que, por trás, etc. Não só a minha. E outras pessoas perceberam. Só que as pessoas estavam desencanadas. Porque no mundo delas, as pessoas foram pra lá pra estudar. Era na ETEC, era situação de curso que tinha vários níveis sociais. E ele que mora em frente à praia se achando o top master. Numa ocasião, por exemplo, veio comentar que ele entrou acho que em segundo, e uma outra menina de Cubatão, que é aqui próximo, entrou em primeiro. E assim, é um comportamento fútil do querer ter e o querer ser, que esse cara, infelizmente, na vida, quando chegar mais pra frente, vai tomar muito tapa na cabeça. E vai, com certeza, acabar sendo processado, alguma coisa. Ou vai acabar sendo pessoas que vai viver ludibriando os outros e às vezes pode até se dar bem e vivendo na sociedade naquele jeitinho quietinho ali. E a índole não presta. Não prestava. Porque que índole é essa de achar isso e aquilo? É coisa de adolescente, é coisa de não sei o quê. Eu já fui adolescente e nunca fui assim. Então não existe desculpa para esse tipo de comportamento, né? E tem a pessoa, como eu já comentei, em falta de merecimento, por exemplo, aqui, eu fazer um agrado e depois a pessoa, não, vou pro meu, faço o meu, não tô nem aí pra vocês, mesmo que aqui a sua casa é o meu serviço, eu não tô nem aí. É uma revolta interna, é difícil porque o mundo é material, né? Então da gente querer ter alguma coisa, a gente sofre às vezes por isso. Só que o que acontece infelizmente as pessoas às vezes não vão ter essa base de informação para poder vencer na vida, aprender na vida e ser pessoas melhores, né? Esse garoto primeiro do curso, sim. Só que quando eu encontrei, por exemplo, numa outra academia que eu fui próxima aqui verificar, era numa dessas redes gigantes aí, ginástica, musculação e etc. Aí me viu e não sei se era pai dele, e de achar e como se fosse aquela criancinha e dar risadinha, dar sarrinho. Só que ele não viu o que eu vi. E aí no outro dia eu vi ele passando assim com uma namoradinha que era da sala assim, aí eu olhei sério pra ele, né? Tava passando de bicicleta e falei assim, agora vamos olhar sério, meu. Agora é a vida, é fora do seu mundinho que você criou dentro da sua cabeça. O papo é real, não. Aí com medo, olhou preocupado, olhou, tava quase numa outra esquina já assim, olhando pra trás preocupado. E ele tava no meu sentido, eu tava passando com o cachorro.
Então a vida é diferente, gente. A vida no papo real é diferente. Esse vídeo eu falei que eu ia extrapolar, ia falar um monte de coisa. Eu já vi gente, por exemplo, que tá aí na internet, cheio de talento, mas com um trauma, porque eu não sei também se tomou tapa na cabeça. Infelizmente o mundo é pilantra, o ser humano vive cuspindo um na cara do outro, perdão do meu linguajar, querendo passar a perna um no outro, é triste tudo isso. Por isso o mundo é o mundo, por isso a gente tem que se crescer para se proteger até. Por isso que até a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, enfim, nunca vai ser uma certeza de um paraíso, etc. Enfim, dizem também que dentre os 2 anos de idade, até o mal se impregna no ser humano. E aí vai essa situação de por onde e para onde a gente pode criar e ver como quem nós vamos ser depois de adultos, né? Uma pausazinha, peraí. Tomei um golinho de café, servidos, ó, tal. Posso fazer café moído aqui. E aí, enfim. Eu vivi em São Paulo e fui assaltado, e aí fiquei traumatizado, aí fui pra fora. Eu vivia em Natal e eu vi uma quebradeira que teve lá realmente no país, e também fui pra fora. As 2 situações de 2 pessoas que foram parar em Portugal, por exemplo, e contaram o seu lado pessoal. Não justifica você ter tomado tapa na cabeça e você atacar a pedra nos outros depois. Não justifica, porque nos 2 lados eu verifiquei uma situação que foram antiéticos. Um é até hoje, o outro já não, mas eu achei que quando ele foi oferecer um negócio, e o valor e pela localização, aí tava lá no comentário alguém colocando, pô, você tá oferecendo tipo 100 euros a mais, 150 euros a mais, tem prédio desalojado ao redor, cara. Então assim, você tá mentindo, você tá sendo antiético, e aí você ganhou sua condição, você conseguiu, e você vive às custas de acesso do brasileiro, que acessa muita pessoa lá, porque lá fora o português não tem muito acesso a YouTube, essas coisas, não tem essa mania. Aí você tá pisando uma bola do teu conterrâneo, cara. O que justifica se você passou por um perrengue antes e aí você vai querer dar uma malandragem em cima? Por que você vai se achar sempre a pessoa certa em tudo, se existem vários pontos de vista? Eu já vi canalices de pessoas que até mesmo dentro de igreja, eu falei que eu ia soltar o verbo, tá? Eu não queria, mas enfim. Onde a pessoa sofreu um acidente de moto, se afastou. Nesse período ela ficou esperando até as coisas consertarem da parte legal e tal, tudo mais. Ela preferiu, não vou andar com meu veículo para as coisas acontecerem. Se afastou da turma, se afastou do culto. Foi o cidadão que comentava lá, que comandava lá, fazer 3 dias de culto lá para falar de comportamento, de relacionamento. Olha, ela tá mais distante aqui do meu acesso. Deixa eu ver se tem uma aqui fácil. Bom, não tem, tudo bem. A questão de eu saber a Bíblia de cima a baixo não justifica que eu tenho que tacar pedra em ninguém, porque existe a opção da sua religião, seja ela na Bíblia, do Alcorão, do muçulmano, do judeu, do indiano, de qualquer um. E você não pode julgar uma pessoa ou falar assim dentro de um próprio termo, por exemplo, deixa a pessoa pra lá, que tipo assim, se afastou, sendo que uma própria parte da Bíblia fala assim, sua obrigação como líder, que é um pastor no caso, é não abandonar a sua ovelha. Até mudei aqui, ó. Se você faz isso, o que você faz? Você faz com a falta da ética, você usa o teu lado pessoal em cima de um comando que você acha que é chefe das pessoas. E você tá errado sem saber a coisa como é. Aí quando essa pessoa saiu, foi para outra instituição, colocou na internet lá, tava todo mundo de olho no cara. Deu 2 dias, a pessoa foi lá, esse que tava falando sobre esses relacionamentos lá, 3 dias, foi lá na casa da pessoa visitá-la.
Olha, que a gente veio aqui atrás do irmão e tal, e não sei o que. Teve algum irmão que ligou pra você nessa brincadeira? Não. Um entrou em contato com ela, falou assim, você sofreu um acidente de moto? Ah, legal, cara. Ah, legal, cara. E um outro, todo mundo tá num ralo. Como é que é? A primeira situação, pra quem é ser humano, cara, você se machucou, você tá bem, você precisa de algo. Aí eu vou agir porque eu tô dentro de uma turma, ou de um grupo, ou sei lá o que, e eu me achar líder e falar, deixa a pessoa pra lá, sem saber o que tá acontecendo. Não gostei do Rogério, então não quero ele aqui na minha instituição. Isso, como eu disse, não estou dizendo quem é, quem foi, com quem foi, nem nada, só os fatos de exemplos para você ver a podridão do ser humano. Agora, tal pessoa se afastou do local, porque falou, não vou mudar ninguém, e depois de uma condição dessa eu tô fora. Vou dar outros exemplos de comportamento para a gente ficar esperto. Já vi pessoas, por causa de Face, postando situações pessoais por causa de uma discussão pessoal de término em namoro, por causa de uma bitulação também. Um bacana que tava na orelha, na escama, como a gente fala, via a situação e postava na página da menina que, olha, minha eterna, maravilhosa ídola de Deus, que eu sempre quis ter isso, aquilo e tal, não sei o que. Já vi a armação dessa daí, gente, de por cama, como a gente fala. Aí a pessoa pega, chama no dia do aniversário, no dia do namoro, tá chegando aí, né? Hoje é dia 2/6 aqui, chegando o dia dos namorados, e se aproveita da índole da pessoa, da bondade da pessoa, do estado que ela tá psicologicamente abalado, e faz essa cama e armadilha para ludibriá-la e para garanti-la para ela. Porque é uma pessoa boa, porque é uma pessoa de boa índole, etc. Se frequentar um jeitos e um trejeitos de uma turma X, por exemplo, você fala, pô, é lá mesmo que eu vou me encostar. Mas se aproveita até de datas e de situações para garantir o que é dela. Aí, como a gente fala em umas questões aí do lado humano, aí depois, meu camarada, bota 1, 2 filhos lá, e aí para você tirar, e se você for lá para abrir a cabeça da pessoa, você toma um tapa, toma um tiro, toma um soco. Você não vai mudar mais ninguém por situações assim. Por isso que eu tô falando, esse vídeo eu não queria gravar. Essas situações do comportamento humano, para você alterar, vem através do hábito. Por mais que você tenha tido uma boa índole e adquirido um ótimo conhecimento, porque se você achou que cresceu numa religião, ou numa profissão, ou você fez parte de uma equipe aí, de um grupo secreto, aberto, liberal, sei lá, cara, não justifica comportamento de julgar a ninguém. Não justifica comportamento de você ser um aproveitador de uma cópia do YouTube, de uma situação pessoal de emotiva, que você vai ludibriar um homem, uma mulher, ou sei lá o que, pelo seu belo prazer. No meu contexto, como eu não queria colocar isso, todo mundo vai pagar depois daqui. Eu já paguei por isso pela minha radicalidade, em muita coisa. Ser certinho demais, honra, carreguei situação até de lado oriental da vida por treinar, aquela postura. E aí eu aprendi quando meu sensei chegou e falou assim, você já ouviu falar na palavra seppuku? Seppuku não é palavrão não, é quando o japonês, o samurai, ia lá e se suicidava. E quem era o mais fortão nisso era conseguir abrir a barriga em uma forma de cruz, enquanto o outro vinha por trás e decapitava para encerrar o assunto. Ou seja, você errou, a desculpa de samurai é essa. Você quer ser certinho? Você quer ter caráter? Você vai fazer o seu seppuku? Você vai chegar, pegar uma Bíblia e falar, poxa, é mesmo, eu julguei, ó, é meu dever do nível que eu cheguei aqui, e eu que tenho que aceitar, me colocando por exemplo, tá? O Rogério, a Alessandra, o Ricardo, a Mônica ou qualquer um. Então, se eu resolvi assumir um cargo, a responsabilidade é minha. Se você saiu, meu pai veio de Morro,
morou a família dele, pra vocês terem uma ideia, vieram fugidos de guerra de Portugal, 7 filhos juntos, o pai, a mãe, né, meu avô, minha avó, mais 7 filhos. Nasceu meu pai mais um outro aqui, né, dos 9. Veio uma grata na época e tal, não sei o quê. Moraram em Morro, onde o Morro hoje tem rua lá, que eu tenho aluno policial, a gente sabe qual é a quebrada lá até, né? Nunca experimentou o cigarrinho do capeta. É advogado formado. Foi vendedor, ganhava mais de 10 mil reais, né? E você bota aí há 20 anos, 30 anos atrás isso aí por mês. Teve uma ótima condição de vida. Ou seja, ele tomou um monte de tapa na cabeça. E se tornou um dos melhores exemplos de ser humano. E eu não sou rico não. Já passei por perrengue, já falei que eu havia me colocado em situação de falência quando ele teve que fazer uma operação de coração e o bom filho foi lá e tive que fechar tudo e voltar para estar aqui, ó, dentro de quarto. Hoje, se eu vou para quase 50 anos de idade, eu vou pensar se na minha vida eu quero ser rico ou não, ou sei lá o que, problema meu. Se os sonhos se perdem ou não. Mas o meu comportamento, se eu for ganhar 300 mil, 30 mil, 3 mil, vamos dizer, vai 3 mil na arquitetura, ou 30 reais na fotografia, ou 300 reais, dependendo do serviço, eu não vou ficar comparando, não vou ficar cuspindo, não vou falando um monte de coisa. Eu já fui em 6 tipos de artes marciais, eu não vou falar que só é igual o menininho lá, porque, o jiu-jitsu é melhor. Eu vou falar, treine a sua que te eleve espiritualmente. Porque você vai sair dali e vai arrumar isso pra confusão na rua, a vida é de verdade. A vida, o papo é outro. Não é a turminha de classezinha pra você ficar deturpando alguém. E a lei tá aí. Você é uma arma branca e você tá lascado. Mas eu tô dentro da minha instituição que eu posso falar que, como eu disse, que eu tenho a Bíblia na mão, eu tenho poder, eu tenho conhecimento, porque eu vou julgar isso como uma desculpa de que você não entendeu Deus, seja católica, protestante, budista, indiana ou sei lá o que. É errado, irmão. Toda fé existente aí leva a um lado positivo que vai te dizer, não, cuidado com as suas atitudes. Você vai pagar o seu preço. Você então nasceu, teve o seu comportamento, teve o seu aprendizado. Eu sou adotivo. E eu sou revoltado por causa disso. Já tive prima que veio jogar na minha cara. Você é adotivo? Eu falei, graças a Deus. Isso era coisa de moleque. Graças a Deus. Então o que acontece? Eu tomei muito tapa na cabeça, de puxão de orelha, pimenta na boca, aquela situação de mãe e pai quando pegava no pé quando criança. Para ser um bom homem. Quando teve político que foi tirar a situação de ensino, de falar não pode bater mais em criança, alguma coisa, lógico, se é uma situação espancamento, não pode. Mas tem que levar um tapinha na cabeça para aprender a ser gente. Porque senão você vira igual esse moleque playboy, ou você vira um cara estudado que entrou por causa de uma fé não sei aonde, tacando pedra em todo mundo, achando que você pode fazer o que você quiser na sua vida. Deixa eu lavar a boca, peraí. Perdão, era um golinho de café aqui. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Dentro do comportamento humano, de novo, mais uma vez explicando, já falei isso em vídeo de metas e etc. De 10 coisas que você aprende durante o dia, 9 são esquecidas. Uma você vai guardar mais ou menos. Se você quer mudar de vida, você tem que entender que, por exemplo, um cara bom aí que todo mundo vê, Arnold Schwarzenegger, o cara falou, vou chegar lá. Ele pegava no exército escondido, comia um bife a mais e tal, não sei o que, pagava uma flexão a mais, ele foi falando, não, eu vou ver pra mim e eu vou me afastar dos negativos. Você não é obrigado a seguir normas de uma instituição A, B ou C. Você até tem que fazer parte, como um conselho de classe, uma profissão, como eu disse, mas se você estiver frequentando o local religioso A, e se você estiver vendo que aquilo está errado, você pode pegar e falar, dá licença, eu vou pro B. Você tem que viver, o negativo vai existir dentro da casa, até de qualquer fé. Você tem que entender que pro seu despertar, é o seu ato. O que eu já venho falando aqui nesse canal? Quanto tempo você perde no YouTube? Quanto tempo você fica alimentando bobagem,
recadinho pra cá, vou dar puxão de orelha dali, vou falar não sei o que lá, ou vou ver uma coisa tola daqui, vou ver uma coisa tola dali, não sei o que. É pra você crescer, não é pra mim. Nós estamos num meio pandêmico. Esse ano, como eu comentei, acabei desvirtuando a sequência do canal aqui para dar essas lições aqui de moral, para falar, quero que todo mundo cresça. Quero que todo mundo não passe por essas situações de pessoas que eu já fiquei sabendo, como eu comentei, que até ando em âmbito religioso, âmbito de pessoal, sentimental e etc., passaram por coisas ruins. Eu já fui convidado uma ocasião, já fui para mais de uma cidade do interior, não vou dizer qual é. Cheguei e falei assim, não quero nada. Se você estiver preocupado, porque o mundo é dos grandes, né, dos falsos, eu assino uma procuração aqui dizendo, só quero ficar 1 ou 2 dias para fazer um acompanhamento de como é um nível de um escritório grande e vou para a minha casa. Avisei isso antes de sair da minha cidade. Ah, então a gente vai perder a amizade. Meu Deus do céu. Quando eu vi isso, me deu uma vontade de arrebentar os dentes do sujeito. Falei que ia ser direto e reto nesse vídeo. Ah, é? Pô, tá bom, fulano. Ó, você não me entendeu, né? Desculpe e tal. Mas eu acho que não é assim, cara. Era só isso que eu queria, não quero mais nada. Não tenho a condição financeira X pra ficar fazendo isso, ou chegar no nível que você tá, ou etc. Tenho minhas dificuldades. Aí depois eu forcei a barra e, enfim, descobri que toda a alegria de uma pessoa certa ou correta porque tá lá em cima também tinha um monte de falha. Falhas enormes. Atitudes que foram sensacionais e foram extremamente de pilantragem. Assim é o ser humano. De novo, tomem cuidado por onde vocês andam. Tomem cuidado ao tempo que vocês estão perdendo e se dedicando no YouTube. Tomem cuidado com esse comportamento que vocês veem, porque não adianta a pessoa que já sofreu isso, já passou por uma má índole até a sua criação, dizer que era uma pessoa boa. Ela pode ter atitude boa com todo mundo, de repente ela chega em casa e briga com a mulher, ou briga com o marido, ou briga com os filhos. Ou você vai ver algumas atitudes, igual eu cheguei a ver também, cara com a mulher grávida lá pra abrir a porta, o cara pegava e jogou a chave assim, ó. E aí caiu a chave no chão lá, a mulher foi pegar, de novo eu me segurei para não arrebentar os dentes do cidadão. Mas eu sou um irmão de Cristo, eu sou um cara da igreja, eu sou um cara não sei aonde, você é um cara do capeta. Tomar uma atitude dessa com a tua própria esposa. E eu não sou ninguém para querer estar aqui falando isso aqui. É horrível eu estar falando tudo isso aqui e deixar isso aqui na internet. Mas se você não entender, você não compreender, como o copiador que eu venho brincando aqui, né, que é o enrolando, de pegar, igual eu falei as minhas palavras assim, não sei, né, se é loucura ou não, porque é questão de psicologia, foi palavra mais ou menos dessa, o cara foi lá e copiou a mesma palavra. Que doença tem na cabeça esse sujeito? Que profissional é esse que eu vou pagar um negócio, uma mentoria para um cara desse me ensinar o quê? Chega na cópia, o que acontece, como eu já comentei nos outros vídeos, vai saber explicar. Vai chegar numa mentoria aí, consultoria, sei lá, uma tete a tete de um curso, eu vou cobrar. Daí se eu paguei, eu perco minha grana e fica por isso mesmo. As duas guitarrinhas ali, né? Uma tá com o pano ali e a outra não, né? Mandei arrumar. O que eu vivi falando? Voltei 3 vezes. Luteei e fui perguntar. Como é que funciona aqui? Qual é a garantia disso aqui? Já contei aqui no canal, fiz 2 canais de dente aí. Aí eu vejo, tava doendo ou não e tal, não sei o que. Eu vou voltar, cara. É minha saúde, é tua obrigação. Se você estudou, você não pode tirar sarro de ninguém. Como eu falei nas situações pandêmicas. Isso não pode, cara. Então esse vídeo é o que eu tô falando. Infelizmente, indo pra quase meia hora, era de puxão de orelha. De novo, quero crescer na vida, Rogério. Infelizmente aconteceu isso comigo. Eu posso mudar?
Então, se eu tive uma má formação do meu caráter até 6 anos de idade, por consequências da vida, ou pelo meio que eu andava, etc. Porque literalmente parece que tem gente que nasce com o capeta no corpo, né? E tem gente que nasce com uma benevolência que você fala, poxa vida. Com novos hábitos, sim. Você tem que filtrar, cara. Você tem que parar de se enganar. Você tem que prestar atenção que mesmo numa casa de Deus, ou num local profissional, ou o melhor que tiver aí, que tiver aí no mercado, não vão ser santos. Tá, um colega meu numa igreja aqui em Santos, ele falou uma vez, onde você acha que o mal vai agir mais? Falou, dentro da própria igreja. O mal não quer que você vá pro lado do bem, né? Uma certa verdade. Você tem que saber filtrar isso. Você tem que saber que esse papo da pessoa que taca a pedra aí na internet, na rua, do jeito que é, ou do jeito que faz, meu, se não tem a boa índole, você não vai mudar ninguém. Então você tem que mudar a si e se precaver com todos esses tipos de cidadãos. Infelizmente a vida é assim. Tá bom? Então eu vou encerrando por aqui. O pessoal chegando, ó, chegou até o dog aqui. A gente vai se falando. Infelizmente era um vídeo que eu não queria falar, não queria gravar. Mas atentem-se a esse tipo de índole. Repitam 10 coisas para vocês, de coisas boas. Se programem e coloquem tudo certinho daquilo que vocês querem aprender para vocês crescerem na vida. Para vocês fugirem de pessoas assim. Ninguém vai fazer maravilha, mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Tá bom? Eu vou até revisar aqui o vídeo, se eu vou acrescentar alguma coisa ou não, a gente vai se falando. É isso aí. Deus abençoe. Tchau.